A Guerra do Vietnã evoca imagens da crueldade da guerra. É um conflito que foi amplamente retratado pelo cinema e faz parte da nossa cultura popular. Foi uma guerra amplamente noticiada, com fotos e filmes sobre os efeitos do conflito sendo disponibilizados para o mundo. Mas alguns aspectos da guerra foram escondidos do público, pelo menos por um tempo. O massacre de My Lai envolveu o assassinato de mais de 500 civis vietnamitas desarmados, muitos deles crianças. No vídeo de hoje, vamos abordar os eventos que levaram ao massacre, o que aconteceu naquele dia e as consequências. Para entender os fatores que levaram ao massacre de My Lai, é importante compreender o contexto da época. Em janeiro de 1968, as forças do Vietnã do Norte lançaram a ofensiva do Tet. Antes dessa ofensiva, acreditava-se que as forças do Vietnã do Norte estavam praticamente derrotadas. Mas isso se provou uma grande subestimação. 80 mil soldados do exército do Vietnã do Norte e Vietcong atacaram alvos militares e políticos importantes em todo o país. Embora os sul-vietnamitas e seus aliados americanos tenham conseguido derrotar os comunistas atacantes, o efeito sobre o moral foi desastroso. Os Estados Unidos já haviam enviado tropas nos 4 anos anteriores, com um recrutamento impopular, obrigando pessoas a entrarem no exército. Qualquer sinal de que o 500 mil de soldados estacionados no Vietnã iria se retirar em breve desapareceu quase da noite para o dia. Em fevereiro de 1968, os Estados Unidos sofreram o maior número de mortes em uma única semana, com mais de 500 mortos. As táticas de guerrilha do Vietcong iam eliminando os soldados um a um, usando armadilhas mortais, táticas de guerrilha e minas terrestres, e esses guerrilheiros se escondiam de volta na selva, muitas vezes se misturando entre civis inocentes. Essa foi a experiência dos soldados da Companhia Charlie da 11ª Brigada de Infantaria. Em março de 1968, 28 já estavam mortos ou feridos. Incluía soldados mortos por atiradores vietcongues, minas terrestres e armadilhas de fosso. No mesmo mês, a Companhia Charlie seria enviada para uma missão de busca e destruição em San Mai. Busca e destruição era uma estratégia amplamente utilizada na Guerra do Vietnã, onde soldados americanos eram rapidamente enviados, geralmente de helicóptero, para localizar as forças inimigas e eliminá-las. A guerra convencional de conquistar e manter território nunca teria sucesso contra as forças vietcongues, então o sucesso americano era medido pela contagem de corpos nessas missões. Antes do ataque, os soldados da Companhia Charlie foram instruídos pelo seu capitão, Ernesto Medina. O capitão Ernesto Medina já havia tolerado anteriormente um certo nível de violência dos soldados da Companhia Charlie, incluindo o uso de civis como meio de detectar minas e liderando pessoalmente interrogatórios violentos de prisioneiros. Essas ações mostram claramente a desumanização da população civil vietnamita. As ordens de Ernesto Medina eram de que todas as pessoas nas aldeias eram vietcongues ou simpatizantes do Vietcong. Nenhuma pessoa inocente deveria estar naquela área. Para impedir o reabastecimento do Vietcong, ordenaram destruir todos os animais e plantações. Eles foram informados de que a área era considerada um reduto das forças norte-vietnamitas e que deveriam esperar resistência de um batalhão endurecido de soldados vietcongues. O local problemático foi apelidado de Vila Rosa, devido aos seus supostos fortes laços comunistas. Medina apresentou essa operação como uma forma de os soldados vingarem os homens que haviam perdido no conflito e de infligir pesadas baixas ao Vietcong. Por volta das 7 da manhã, soldados da Companhia Charlie desembarcaram de helicóptero nos arredores de Son Mai, sob o comando
de Medina e do segundo-tenente William Cayley. O plano era atravessar várias aldeias e procurar e destruir qualquer resistência. Enquanto os soldados se aproximavam, encontraram mulheres, crianças e idosos de My Lai. Não havia sinal de um batalhão endurecido do Viet Cong. Nenhum tiro foi disparado contra os soldados americanos que se aproximavam. Os moradores estavam preparando o café da manhã, trabalhando nos campos e se preparando para o dia. Eles não se preocuparam com a chegada dos soldados americanos e seguiram normalmente. Logo, os moradores foram reunidos e separados em grupos, enquanto os soldados procuravam qualquer sinal do Viet Cong ou armas. As casas foram saqueadas em busca de evidências das forças inimigas, mas no final encontraram muito pouco. No total, apenas 3 velhos rifles Myung Garan foram encontrados, mas nenhum homem em idade de combate. Claramente, não havia sinal de uma grande força Viet Cong escondida na aldeia. Mas o que foi encontrado foi considerado suficiente, com William Cayley ordenando que seus homens começassem a atirar com a ordem "cuidem deles". Embora alguns soldados inicialmente hesitassem em cumprir as ordens, com alguns se recusando a atirar, o caos logo se instalou, quando Cayley repetiu a ordem para começar a matar civis. Embora alguns tenham recusado, o suficiente obedeceu às ordens para iniciar o massacre. Os grupos de homens idosos, mulheres e crianças foram forçados a entrar em valas e metralhados. Em um certo momento, Cayley interrogou um monge budista sobre a localização do Viet Cong. Incapaz de responder, ele foi baleado e morto por Cayley. Mães que protegiam os filhos foram mortas a tiros. Em seguida, seus filhos em fuga foram alvo dos disparos. De acordo com aqueles que testemunharam os tiroteios, Cayley estava convencido de que os moradores estavam todos armados com granadas ou de alguma outra forma. Não importava que essas pessoas segurassem crianças. Todos eram considerados uma ameaça. De acordo com o soldado Dennis Conte, as mulheres da aldeia fizeram de tudo para proteger seus filhos. Para citá-lo, ele disse: "Muitas mulheres se jogaram em cima das crianças para protegê-las, e as crianças estavam vivas no começo. Então, as crianças que já conseguiam andar se levantaram, e Cayley começou a atirar nas crianças." Outra testemunha do massacre foi Michael Bernhardt. Quando ele entrou na aldeia de Zomlang, o massacre já estava em andamento. Ele disse: "Eu me aproximei e vi esses caras fazendo coisas estranhas, colocando fogo nas cabanas e esperando as pessoas saírem para então atirar nelas. Quando entrei, dava para ver pilhas de pessoas por toda a aldeia, em todos os lugares. Eles foram agrupados. Eu vi eles dispararem um lançador de granadas M79 em um grupo de pessoas que ainda estavam vivas, mas, na maioria das vezes, era feito com metralhadora. Atiravam em mulheres, crianças e qualquer um. Não encontramos resistência e eu só vi 3 armas capturadas. Não tivemos baixas. Era como qualquer outra aldeia vietnamita. Velho Papa Sands, mulheres e crianças. Na verdade, não me lembro de ter visto nenhum homem em idade militar em todo o lugar, vivo ou morto. Em uma ocasião, o capitão Medina, junto com outros 2 soldados, encontrou uma jovem vietnamita, escondida em uma vala. Ao sair com as mãos erguidas, Medina atirou e a matou. Mais tarde, ele defenderia suas ações, dizendo que membros do Viet Cong às vezes fingiam se render antes de revelar uma pistola ou granada, e que ele acreditava que essa mulher estava armada. A mulher estava desarmada, apenas se escondendo dos soldados americanos que atiravam em sua aldeia. Além do massacre, soldados também cometeram abusos sexuais contra mulheres e meninas. Foi relatado que 20 mulheres foram vítimas disso, algumas com apenas 13 anos de idade.
Depois que os soldados terminaram, as vítimas foram executadas a tiros. Por volta das 11 horas, cerca de 500 civis vietnamitas já estavam mortos. Medina ordenou que os soldados da companhia Charlie parassem para almoçar e comunicou seus superiores pelo rádio, dizendo que a missão havia sido um sucesso. Ele relatou que 100 Vietcongs haviam sido mortos, sem nenhuma baixa americana. A única baixa americana foi um soldado que atirou acidentalmente no próprio pé. Um dos sobreviventes do massacre foi Pham Thi Tu Van. Ela e suas duas filhas, de 3 e 5 anos, foram forçadas pelos soldados a entrar em uma vala de interrogatório. Ela se lembra dos soldados abrindo fogo, recarregando e atirando novamente. Eles tentaram procurar por sobreviventes antes de atirar uma última vez e seguir em frente. De algum modo, Tuan e as filhas saíram ilesas e permaneceram quietas para não serem descobertas. Elas foram as únicas sobreviventes na vala e tiveram que escalar os corpos de 170 de seus vizinhos. Enquanto o massacre acontecia lá embaixo, o suboficial Hugh Thompson pilotava um helicóptero de reconhecimento em baixa altitude, logo acima de My Lai. Ele avistou civis feridos e marcou suas posições com granadas de fumaça, orientando as tropas a ajudá-los. Após reabastecer, Thompson voltou a My Lai e descobriu que os aldeões feridos para os quais ele havia pedido ajuda tinham sido mortos. Ficou claro que não eram todos combatentes, pois Thompson viu homens idosos mortos, crianças e mães com seus bebês. Ele pousou perto da vala e perguntou o que ocorria. Um grande grupo de aldeões foi reunido em uma vala e baleado. Entre os cadáveres, Thompson pôde ver que ainda havia alguns vivos e então pediu que os feridos fossem ajudados. O soldado com quem ele falou apenas disse que estava seguindo ordens e que ajudaria os feridos a sair de seu sofrimento. Enquanto Thompson voava, viu o soldado atirando na vala. Ele então viu soldados se aproximando de um grupo de mulheres e crianças escondidas em um bunker. Percebendo o que estava acontecendo, Thompson pousou seu helicóptero entre os dois grupos. Em seguida, ele deu uma ordem notável ao seu atirador de porta e ao seu chefe de equipe. Thompson deveria sair do helicóptero e tentar falar com os soldados americanos. Se os soldados abrissem fogo contra os civis, sua equipe de helicóptero estava ordenada a revidar contra os soldados americanos em fúria. Thompson impediu que os soldados matassem os civis no bunker. O pequeno grupo de aldeões foi então levado de helicóptero, incluindo uma jovem que foi resgatada de uma vala cheia de cadáveres. Os constantes pedidos de ajuda de Thompson finalmente chamaram a atenção do tenente-coronel Frank Barker, que ordenou ao capitão Medina que parasse com as mortes. Quando Thompson retornou à base avançada, ele fez seu relatório detalhando o assassinato de civis inocentes, mas em 24 de abril de 1968, o coronel Orrin Henderson, comandante da 11ª Brigada de Infantaria, redigiu um relatório que insistia que apenas 20 civis haviam sido mortos de forma não intencional em My Lai. Essas mortes foram atribuídas tanto ao bombardeio inicial de artilharia quanto ao fogo cruzado entre as forças americanas e comunistas. O relatório declarou que o relato de Thompson era uma invenção. Como resultado, Thompson foi considerado traidor e evitado pelos militares. Ele se viu sendo enviado para missões cada vez mais perigosas, sendo abatido várias vezes. Ao longo de sua vida, ele recebeu muitas ameaças de morte. O capitão Medina iniciou o encobrimento logo após o massacre ter terminado. Ele afirmou falsamente que quando os soldados da companhia Charlie entraram pela primeira vez na aldeia, havia soldados Vietcongues que fugiram rapidamente. Quando foi questionado sobre as inconsistências entre o grande número de mortos e apenas 3 armas encontradas,
Medina mentiu para o comandante da divisão, o general Costner, dizendo que o ataque inicial de artilharia havia matado apenas 20 civis. Acredita-se que Costner não se preocupava muito com suas funções de campo, vendo uma posição de combate como necessária para subir ainda mais na hierarquia. Em vez disso, Costner evitou as diretrizes do Comando de Assistência Militar. Em vez disso, Costner evitou as diretrizes do Comando de Assistência Militar de que acusações de crimes de guerra deveriam ser encaminhadas ao assessor jurídico em Saigon e encerrou o incidente apenas lembrando Medina de seguir as regras de engajamento no futuro. Ainda bem que o assunto não terminou aí. No final de abril de 1968, Ronald Ridenhour, um artilheiro de porta de helicóptero, ouviu rumores sobre o que havia acontecido em My Lai. Ronald havia treinado com os soldados da Companhia Charlie e iniciou sua própria investigação não oficial do massacre, começando a entrevistar os soldados que estavam lá. Ao retornar aos Estados Unidos, Ronald enviou um relatório de suas descobertas para os membros do Congresso, o Pentágono e outros em Washington. A carta dele iniciou uma investigação oficial sobre o massacre e seu encobrimento. Ronald, Medina, Thompson e Kelly foram entrevistados. Em setembro de 1969, Kelly foi acusado do assassinato de 109 civis vietnamitas. No julgamento de Kelly, muitos soldados que participaram do massacre não testemunharam, citando a Quinta Emenda, sobre autoincriminação. Kelly foi, inicialmente, condenado à prisão perpétua e trabalhos forçados, mas após uma série de apelações e intervenções políticas, essa sentença foi reduzida. Além disso, o presidente Nixon ordenou que Kelly cumprisse sua sentença em prisão domiciliar em Fort Benning. No total, Kelly cumpriu 3 anos. Nenhum outro soldado ou oficial americano jamais foi condenado por seu papel no massacre de My Lai. Muitos deles conseguiram se apoiar na defesa de Nuremberg, dizendo: "Eu só estava seguindo ordens." As consequências do massacre foram chocantes. 504 civis vietnamitas morreram. Dentre os que morreram, cerca de 200 eram crianças, sendo aproximadamente 50 com menos de 3 anos de idade. Quem retornava à aldeia do mercado, campus ou trabalho encontrava familiares mortos em valas e pelas estradas. Depois que a história de My Lai foi revelada pelo jornalista independente Seymour Hersh, a oposição à Guerra do Vietnã só aumentou. Deixando de ver os soldados americanos como vítimas de uma guerra cruel, agora eles eram vistos como seus perpetradores, muitas vezes chamados assassinos de bebês. O julgamento de Cali foi um ponto de virada. Pela primeira vez desde o início da guerra, a maioria da população americana acreditava que a guerra era injusta. Cali era visto como o típico soldado americano no Vietnã, o que resultou em soldados antes respeitados, ao retornarem para casa, sendo evitados, todos colocados no mesmo saco. A Guerra do Vietnã continuou por mais 5 anos. A escalada da guerra muitas vezes era mantida em segredo do público americano, que em grande parte já havia se voltado contra a guerra. Em 1998, Thompson e sua equipe, que consistia em Lawrence Coburn e seu chefe de equipe, Glenn Andriotta, foram finalmente reconhecidos pelas vidas que salvaram e receberam a Medalha do Soldado por seus atos de bravura extraordinária, não envolvendo contato com o inimigo. Se Thompson não tivesse intervindo, é amplamente considerado que o massacre da Companhia Charlie poderia ter continuado para o restante das aldeias da região, resultando na morte de muitos mais civis inocentes. O massacre de My Lai talvez seja a atrocidade mais famosa cometida pelas forças americanas no Vietnã. A tentativa de encobrir o caso e o fato de só Cali ter sido condenado fizeram alguns acreditarem que ele foi bode expiatório
das falhas da liderança militar. A abordagem sistemática para encobrir o massacre, com uma relutância em seguir o procedimento adequado para relatar tais massacres, nunca foram totalmente esclarecidas. Embora não haja desculpa para soldados que seguem ordens ilegais de massacrar civis, é difícil separar a condição dos soldados ou o tipo de guerra que eles estavam lutando de suas ações. Eram soldados comuns, sem condenações anteriores ou posteriores por crimes violentos, mas nesse dia foram capazes de um massacre em massa de pessoas inocentes. Uma possível explicação é que Cali era apenas um indivíduo sádico que conseguiu explorar a situação e sua autoridade para cometer crimes contra civis inocentes por seus próprios motivos de vingança. Cali abusou de sua autoridade ao forçar outros homens bons, já cansados pela guerra, a cometer crimes hediondos, o que é outra explicação. Não acho que exista uma resposta fácil para explicar por que o massacre aconteceu, mas qualquer explicação não pode ignorar os efeitos da guerra na mente humana e o processo de desumanização daqueles considerados como o outro. A falta de liderança demonstrada por aqueles que tentaram encobrir o massacre precisa ser lembrada, mas também a coragem de Thompson e sua equipe, que se colocaram no caminho de soldados assassinos para salvar pessoas inocentes que eles nem sequer conheciam. E o que também merece ser lembrado é a determinação de Ridenhour e seus esforços para trazer o massacre e o encobrimento à atenção do público. Mas, acima de tudo, as vítimas do massacre de My Lai merecem ser lembradas. Essas pessoas eram inocentes e suas mortes nunca deveriam ter acontecido. Acho apropriado encerrar este vídeo com uma conversa que Thompson teve com um sobrevivente que ele conheceu no 30º aniversário do massacre. Ela perguntou a Thompson por que as pessoas que cometeram esses atos não voltaram com você para que pudéssemos perdoá-las. A capacidade de perdoar, mas nunca esquecer o que aconteceu, é um conceito difícil, mas é algo que essa mulher conseguiu fazer. Só tentando entender por que crimes tão horríveis são cometidos, é que podemos ter esperança de evitar que aconteçam novamente.